Aleluia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Amém? As belezinhas crianças. Tudo encapotadinha. Vamos lá, gente. Mais uma terça-feira na presença do Senhor. E vamos dar continuação, né? No nosso estudo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Êxodo 33, versículo 7. Amém. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe de tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Nós estamos agora no estudo do tabernáculo de Davi. Mas eu sempre gosto de voltar um pouquinho para aquelas pessoas que não participam. Som. Deu certo. Então, essa parte aqui. Som. Não, é no meu mesmo. Em nome de Jesus. Som. Tem que trocar? Ah, entendi. Então, quando foi escrito isso aqui, o que estava acontecendo aqui, naquela época, à luz da palavra de Deus, não mudando o versículo, você pegando de fato e de verdade o que estava acontecendo ali, é que o tabernáculo de Moisés ainda não tinha sido construído. Mas eles moravam todos perto um do outro, porque eles já estavam no deserto. Moravam em tendas, em barracas. Só que Moisés, ele pegou, não a tenda dele, mas ele armou uma outra tenda fora do arraial, bem longe. Sabe por quê? Para ninguém ficar escutando o que eles conversavam na tenda. É igual sala de psicologia. Precisa ser afastada, não pode ter hall de entrada perto, não pode ter banheiro perto, para ninguém ficar escutando o que o outro está falando. Tem que ser muito, muito discreto, muito sigiloso. Então Moisés, ele pegou mandou armar uma tenda fora do arraial, bem longe. E todo aquele que precisava falar com Deus, todo aquele que precisava invocar o nome de Deus, todo aquele que precisava consultar a Deus para resolver algum problema, tinha que ir aonde? Lá na tenda do Moisés. Moisés tinha a hora certa que ele ficava lá, e o povo chegava lá e falava com Moisés. E Moisés falava com Deus. Moisés fazia o papel de Jesus nessa época. Ele era o intercessor naquela época. Amém? Só que passado o tempo, Deus fala para Moisés assim: eu quero morar no meio do meu povo. Então eu quero que você construa para mim uma tenda. Aí Deus deu para Moisés as medidas, tudo, e aquela tenda passou a ter o nome de tabernáculo de Deus, tenda da congregação, tenda da aliança. Amém? Só que quando Moisés morre, a tenda ela ficava armada no deserto. Vocês lembram disso? De dia tinha uma nuvem protegendo do sol, porque era deserto, e à noite uma coluna de fumaça para os proteger do frio. Quando aquela nuvem levantava e andava, Deus já tinha falado com Moisés. Então Moisés sabia que tinha que fazer o quê? Desarmar a tenda, colocar nas costas dos levitas, porque tinha todo um processo, todo um ritual, e eles iam andando, acompanhando aquela nuvem. Quando a nuvem parava, era sinal que era ali que tinha que armar novamente a tenda, certo? Só que Deus recolhe Moisés. Moisés morre. O sucessor passa a ser quem? Josué. Josué então leva a tenda da congregação para o destino final, que seria as terras de Canaã. Só que as terras de Canaã, que emana leite e mel, que é a promessa de Deus
para o seu povo estava literalmente nas mãos de um povo chamado Jebuseu. Então, Josué tem a incumbência de continuar a peregrinação até chegar a Canaã. E ele consegue. Só que ele estabelece a tenda da congregação em qual cidade mesmo? Siloé. Amém, gente? Siloé, então, durante a época dos juízes, porque aí também Arão morre, Moisés está morto, aí quem passa a ser o sacerdote, vocês lembram que era Eli? Aí já entra o tempo de Samuel, já é tempo de juízes. Deus comandava a terra através dos juízes. E o profeta Samuel foi o último juiz. Depois do último juiz foi estabelecido o primeiro rei, que foi Saul. O segundo rei foi Davi. O terceiro rei foi Salomão. E por aí vai. Só que quando a tenda da congregação estava em Siloé nos dias de juízes, todo ano acontecia as peregrinações. Então todas as festas de Páscoa, todas as festas de Pentecostes tinham as peregrinações para Siloé, porque lá estava a arca de Deus. A arca de Deus saiu de lá, que vocês aprenderam semana passada, por causa de uma guerra, né? Dos filhos de Eli, Ófine e Finéias. Mas Davi vem e pega a arca e leva a arca para uma outra cidade. E a arca continua morando em tendas. Mas Siloé continuou tendo o tabernáculo. Ou seja, estava tendo culto lá. Estava tendo rituais lá. Mas a presença de Deus não estava lá. Porque o tabernáculo não é a simbologia da presença de Deus. A simbologia da presença de Deus é a arca. E a arca não estava em Siloé mais. Estava na mão dos filisteus. Os filisteus entregaram de novo para o povo de Israel. E o do povo de Israel foi parar nas mãos do rei Davi. Estão lembrados até aí? Então, a partir de agora, eu começo a explicar o desta semana. Vamos lá, então. Quando Davi faz de Jerusalém a capital do seu reino, é para lá que a arca da aliança vai. Jerusalém se torna, então, o centro principal de adoração e culto a Deus. Jerusalém se tornou o principal centro de adoração e louvor a Deus. Se é o principal, dá a entender o quê? Que tem mais, que tem outros, mas outros lugares de adorar a Deus? Sim. Quando a arca estava em Siloé, as 12 tribos de Judá, as 12 tribos de Israel, começaram a fazer altares para eles mesmos. Gente, isso aqui, ó, você não aprende em qualquer lugar, não. Isso aqui não é todo mundo que sabe, não. Olha só que grandeza que vocês vão aprender. Quando a presença de Deus sai de Siloé, o tabernáculo continua lá. A arca, nesse tempo, estava com os filisteus. Ficou 7 meses lá, depois sai da mão dos filisteus, vai para a casa de outra pessoa em Kiriat Jearim, depois vai para Obed-edom, para depois ir para Jerusalém. Isso tudo aí, essa brincadeira, passou uns 21 anos. Nesse tempo, cada tribo começou a construir a sua própria igreja. Cada tribo começou a construir o seu próprio templo. Só que a presença de Deus não estava lá. A presença de Deus é a arca. Hoje a presença de Deus está em todos os lugares. Naquela época, só na arca. Amém? Estão entendendo até aí? Então, por que Jerusalém era o centro principal? Porque enquanto a tenda da aliança estava em Siloé, as tribos começaram a levantar outros templos para a adoração a Deus em vários lugares, tais como Gigal, a própria Siloé, em Mispá de Benjamim, em Gibeá, em Ofra e Dan, certo? Inclusive, é citado no livro de Juízes, se você quiser anotar, do capítulo 17, do 1 ao 13, fala que Mica é o nome de um homem, ele levanta o seu próprio filho como sacerdote e contrata um
um levita e paga o levita para poder ir lá fazer a obra. Ele construiu o tabernáculo. E é neste local que um pouco mais para frente, ele constrói um outro bezerro de ouro, o segundo bezerro de ouro da Bíblia. Gente, o negócio começou a ficar tão feio, que o grande desafio de Israel, de Davi, não era apenas tomar posse de Canaã e expulsar os cananeus de lá. O grande desafio do rei Davi foi tirar de dentro da igreja, de dentro dos templos, de dentro da casa do povo que se dizia hebreu, israelita, os cultos pagãos, a influência da idolatria. Foi o desafio maior, não foi levar a arca, que vocês sabem que teve uns percursos lá, uns percalços que acabou matando pessoas. Não, foi tirar de dentro do coração daquele povo a influência que o diabo foi colocando dia após dia. Vocês lembram que num dos estudos, dentro do próprio tabernáculo de Moisés, o sacerdote estava adorando o Deus Sol? Começaram a adorar a outros deuses agora. Levantavam idolatrias dentro do próprio templo que eles diziam ser edificados a Deus. Só que nenhum das estátuas caiu como Dagon caiu, eu expliquei para você semana passada. Por quê? Porque a arca não estava lá. Não foi Deus que mandou fazer. Foram os homens que quiseram construir para adorar a Deus. Não quiseram mais fazer peregrinação para Siloé, que até então estava concentrada a adoração de todas as tribos. Entenderam? Oh, meu Deus. E quais são os nomes dos deuses cananeus? Baal, Astarote, Azera e Moloque. Para alguns de vocês esses nomes são conhecidos, mas eu vou explicar um por um. Então o grande desafio de Israel foi vencer essas influências pagãs sobre o povo de Deus. Então criou-se a necessidade de um local que pudesse unificar o culto a Deus, gerando um senso de unidade nacional. Davi percebeu isso. Davi notou que todas as tribos já tinham a sua própria igreja. Davi notou que todas as tribos já tinham levantado seu próprio altar. Então, ele entendeu, eu não posso fazer em Siloé, porque Siloé já pertence à tribo tal. Eu não posso fazer em tal outro lugar, porque pertence a outra tribo. Então, eu preciso levantar um templo para o Deus Yahvé, que seja um lugar neutro. Porque se eu fizer lá na tribo de Judá, os da tribo de Dan, de Naftali não vão lá. Se eu fizer lá na tribo de Rubem, pode ser que outros não vão lá. Então eu tenho que construir o templo de Deus num lugar que seja neutro, que não pertença a nenhuma tribo. Por quê? Porque eu preciso concentrar todos os cultos, todas as adorações, as peregrinações em uma cidade só. Olha que sacada de Davi. É claro que isso debaixo da direção de Deus. Davi então tem uma estratégia e ele conquista uma das cidades dos jebuseus, que não fazia parte de nenhuma das tribos de Israel. E aquele lugar, sim, era um lugar neutro. Uma antiga cidade dos jebuseus foi conquistada por Davi e ele coloca o nome na cidade a cidade de Davi. Depois do nome da cidade de Davi, qual é o próximo nome? Jerusalém. E depois ela passou a ser Jerusalém, a cidade santa, só porque a arca de Deus foi para lá. Então Jerusalém não pertencia a nenhuma tribo. Davi comprou aquelas terras há um tempo atrás, quando estava tendo uma peste, quando estava tendo uma praga vinda do próprio Deus para matar os israelitas. Aquele lugar tinha o nome de Eira, de Aruana. Quem estuda a palavra de Deus sabe do que eu estou falando aí.
Deixa eu me concentrar aqui. De todos os santuários da época, o mais tardio a ser levantado foi o de Jerusalém. Já existia santuário em tudo quanto é lugar, igreja. Já existia templo em tudo quanto era lugar, menos em Jerusalém. Então, a sua fundação acontece através de Davi em duas etapas. Primeiro, a instalação da Arca de Deus, e depois a edificação de um altar no local do futuro templo. Com a chegada da arca em Jerusalém, a cidade de Jerusalém se torna a cidade santa, lugar de culto designado a Yahvé. Primeiro slide, mostra para mim, por favor. Apaga mais uma luz, se possível. Vocês conseguem ver aquele pano branco lá atrás? Vocês lembram que para transportar a arca tinha que tampar ela, né? Senão qualquer um que olhasse para ela ou tocasse morria. Esse de branco no meio, eu não estou com o meu laser aqui. Esse de branco no meio com a faixa vermelha é Davi. E se vocês estão vendo que eles estão tocando os instrumentos, até então ninguém podia ficar perto da arca. Para entrar dentro da arca tinha que ser o sumo, aliás, para entrar no Santo dos Santos, só podia ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Davi quebra tudo isso. Davi leva, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não coloquei. O segundo slide, qual que é? Pode deixar nesse daí, por favor. Ali diz assim, Davi disse então, bem aqui no terreiro de debulhar trigo em Araúna, é o lugar onde eu vou construir o templo de Deus. E o Senhor, e também o altar para oferta queimada de Israel. O que é isso daqui? Davi traz a arca, e ele começa a dançar, ele começa a pular, ele fica muito feliz, porque ele conseguiu levar a arca para Jerusalém. Só que estando em Jerusalém, ele coloca a arca debaixo de uma tenda. E ele pensa, futuramente eu vou construir o templo de Deus. Mas qual é o lugar que ele vai construir? Na eira de Araúna. Aonde é a eira de Araúna? Alguém sabe? Não precisa falar não, só levanta a mão. Vocês não sabem? Gente, vocês estão lendo a palavra de Deus. Oi? É em Jerusalém, mas que ponto de Jerusalém? O próximo slide, por favor. Aonde Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. Mas ele não sacrificou. Então é um monte, gente, é um topo de uma montanha que vocês não têm noção. Hoje já não é mais um topo, porque há muitos e muitos anos atrás, Herodes mandou planar e fazer um templo muito maior do que Salomão já fez. É onde está hoje o domo da rocha, a cúpula dourada. Os muçulmanos pegaram lá. E eu vou trazer para vocês as próximas vezes, passo a passo, até chegar na construção do Templo de Salomão e nos dias de hoje. Mas a eira de Araúna veio muito depois, mas não estava nas mãos do povo de Israel, estava na mão de um povo jebuseu. Tanto é que a Bíblia diz que Davi comprou a eira de Araúna de um jebuseu. O cara queria dar de graça, porque Davi consultou a Deus. Por que o senhor está matando o povo desse jeito? Ele falou, porque você fez o censo. Eu não mandei contar o meu povo. Eu não mandei fazer censo nenhum. Tipo o censo que tem aí, Ibope. Não era para fazer. Avisaram Davi. Davi não obedeceu. E por causa de um líder que pisou na bola, Deus matou. Vocês não têm noção quantas pessoas com uma peste. Aí um dia, Davi estava passando por este lugar e ele viu, orando, jejuando para que Deus revertesse aquela praga, aquela epidemia. Aí Davi viu o anjo bem aonde? Bem aí, ó, nessa pedra. Tá certo que ali o próprio Abraão levantou um outro altar, ele colocou pedra sobre pedra, mas aquele lugar Davi avistou o anjo. E quando Davi avistou o anjo, ele precisava fazer o quê? Porque na presença de Deus a gente não pode ir de mão vazia.
Ele precisava dar uma oferta para Deus. Então, como é que eu posso ofertar num monte que não é meu? Então, ele chegou para o Jebuseu lá, o Araúna, e falou: olha, eu não me lembro se Araúna teve a mesma visão, se ele viu o anjo. Ele só falou: eu quero comprar esse lugar. Eu quero comprar esse lugar e fazer um sacrifício a Deus aqui para que ele pare de matar o povo. Araúna falou: não precisa comprar nada não, pode fazer, não tem problema não. Ele falou: não, eu não posso fazer nada a Deus que não me custe. E como o rei poderia, porque ele já era rei daquele local, né? Aí, não, o homem estabeleceu o preço. Por isso que de fato e de verdade, Deus fez com que Davi comprasse e tivesse a propriedade. Se é Davi, é da parte de Ismael ou de Isaac? De Isaac. E quem é que tomou posse hoje do Monte Moriá em Jerusalém? Porque a eira de Araúna é o Monte Moriá. Está nas mãos de quem hoje? Dos árabes, de Ismael, os muçulmanos. Mas não pode, é dos hebreus. Por quê? Porque foi Davi que comprou. Então tem legalidade. O diabo roubou. Vocês vão entender mais para frente. Então, Abraão está ali, quando ele vai sacrificar o filho, Deus aparece, mostra o cordeiro para ele. E ali eu coloquei a foto de uma criança para chamar mais atenção. Mas Isaac tinha aproximadamente 36 anos. É só fazer as contas de quando a moça lá ficou grávida. A moça não, a velhinha, né? 91 anos. A Sara. Então, você está achando? Criança você leva para onde você quiser. Agora, homem barbado, você leva? Vamos lá, filho. Hoje tu vai morrer. Vou cortar aqui, ó. Ele foi. Ele deitou. Ele deixou o pai fazer tudo, porque ele confiava em Abraão. E Abraão muito mais em Deus. Agora, imagina se tentasse levar Ismael. Vocês estão assistindo Gênesis? Você viu que praga de menino? Vocês estão assistindo? Tá. Sábado a gente assiste o capítulo de hoje, gente. Não fica triste, não. É ou não é? Pois é, mas esse Araúna aí era gente boa, graças a Deus. Oh, meu Deus. Segundo Samuel, se vocês quiserem anotar, não precisa abrir. Capítulo 7, de 1 a 7, diz que Davi sonhava em construir um templo maravilhoso para Deus. Mas foi desviado por uma ordem de Deus transmitida pelo profeta Natã. O homem era bom de bolso, material tudo certinho, terreno comprado, vou construir um palácio. Chega o profeta, né? Tira do Face. Chega o profeta e fala: não vai construir. Ué, mas por que não? O Senhor está falando que não é você que vai construir. Acabou. Você consegue largar os seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus? Não vai ser seu, sabe por quê? Porque tem muito sangue inocente na tua mão. Você já matou muita gente, tem muito sangue. Mas porque você é a paixão de Deus, porque Deus vai com a tua cara, Ele vai permitir sim que seja construído o templo na tua família, mas é teu filho que vai construir. É teu filho que vai construir. Amém, igreja? E a realização desse sonho foi delegada por Deus a Salomão, filho e sucessor de Davi. Porém, Davi preparou tudo, ele fixou o projeto do templo, ele fez um inventário da mobília, ele reuniu materiais para a construção, ele formou a equipe de trabalho, mas quem construiu foi o filho dele. Terceiro slide, por favor. Não pôs não. Esse é o terceiro? Então deixe. Davi então compra a eira de Araúna, o Jebuseu, isso está em 1 Crônicas 22:1. E aonde ficava a eira de Araúna é o mesmo monte onde Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho, o Monte Moriá. Certo? Deixa eu ver aqui. Aqui para mim esse está como quinto slide. Pode colocar aquele lá mesmo, por favor.
Então, no Novo Testamento, preste bem atenção, igreja. O templo de Jerusalém serve como símbolo do corpo de Jesus, como também um símbolo do crente que passa a ser a própria habitação de Deus. Isso está em João, capítulo 2, do versículo 18 ao 21. Então, tanto o tabernáculo quanto o templo simbolizam o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. E no Novo Testamento, ele passa a habitar, não no meio, mas dentro de nós, através do seu Espírito. Então, nós somos um espírito humano, certo? Você não tem espírito? Se você não sabe, você é trino. Você tem corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. E não duvide disso. Então, você tem o espírito humano. Dentro do espírito humano, pode entrar mais um espírito. Ou pode ser um espírito maligno, ou pode ser o Espírito Santo. Fica a seu critério de quem você vai deixar entrar dentro de você. Então, quando o diabo, ele cuida de uma pessoa, ele pode possessar aquela pessoa. E a gente fala que a pessoa está endemoniada. Então, dentro dela, existe um outro espírito. Agora, nós que somos do Senhor, a gente não vai deixar o demônio entrar. Tem demônio que não entra, viu, igreja? Literalmente ele fica do lado. A gente chama de encosto. E ali ele dita o que a pessoa tem que falar, fazer, aonde ela tem que ir, aonde ela não pode ir. Igreja é um lugar que quem tem encosto não vem. Para vir, ó, meu Deus, é em cima de muito convite, de muita oração. Por quê? Porque na hora acontece uma coisa, na hora acontece outra coisa, na hora dá um sono. Isso é característica de ter alguma opressão aí. Eu estou falando encosto porque é uma linguagem mais fácil, mas eu chamo isso de opressão maligna. Mas quando o Espírito Santo está dentro da pessoa, ele transforma a vida da pessoa, da maneira como a pessoa vai deixando. Porque o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele entra, ele bate, se abrir a porta ele entra, e ele faz morada na pessoa. Mas ele só vai trabalhar na pessoa se a pessoa deixar. Se a pessoa não quiser, de boa. Ele fica ali, mas demora um pouco mais o processo. Já o espírito maligno não é assim. Ele transforma a vida da pessoa da noite para o dia. É só perdas, perdas, perdas e perdas. E querendo ou não, é assim que vai ser, porque é ele que manda. Ele também tem um nome de Senhor. Vocês vão ver agora. Ele também tem um nome de Deus. Porém, contudo, com letra minúscula. Mas ele é. Ele é. Um dia, um anjo muito dos feras, sabe? Chamado Miguel. Deus falou para Moisés: você está olhando essa terra aqui, ó? Eu vou te enterrar em um dos pontos aqui. Está escrito na Bíblia. Só que eu não vou deixar o endereço para que você não seja idolatrado. Para que não haja peregrinações futuras para ver onde está o teu corpo. Então, você vai morar aqui, ó. É aqui que eu vou te enterrar. Você não vai ser nem enterrado em Canaã. Só porque ele desobedeceu a Deus no final, hein? Foi bonitinho, bonitinho, bonitinho. Fez uma coisinha errada no final e ele teve punição. Aí diz que quando Deus recolheu Moisés e o próprio Deus enterrou o corpo dele, Satanás chegou lá, começou a conversar com Miguel. Isso está em Judas, livro de Judas. Diz que Satanás estava falando para Miguel: cadê o corpo de Moisés? Eu quero o corpo de Moisés. E começou a contender. Por que ele queria o corpo de Moisés? Porque Jesus ainda não tinha vindo. E ele começou a contender com Miguel em relação ao corpo de Moisés. Sabe o que o Miguel falou para ele? Que o Senhor o repreenda. Por que não deu um murro na cara dele? Não, fala para mim. Por que não deu um baita do murro na cara dele? Sendo que foi Miguel que o precipitou na terra. Por que aquele dia ele não pôde fazer nada? Porque ele também é uma autoridade. Que o Senhor o repreenda. Então a gente não brinca com o diabo não, viu, gente? Toma cuidado. Porque do jeito que você o tratar, daqui a pouco ele dá uma em você e você nem percebe. O negócio é muito sério. Então nós temos que honrar o diabo? Não. Mas você conhece uma palavrinha que se chama prudência e sabedoria? Essa faz parte do povo de Deus. Não brinca com coisa que você não sabe o que é.
dá uma retaliação horrível. Então vamos lá. Depois então que Davi, ele traz a arca de Deus para Jerusalém, já estava tudo contaminado, tudo influenciado por causa de um nome de um Deus chamado Baal. Baal é aquela estatueta ali, ó. Baal é uma entidade cultuada pelos fenícios e cananeus. A Fenícia é a região de onde veio Jezabel, atual Líbano. Eu sou apaixonado por conhecer o Líbano, mas é a antiga Fenícia. Vocês lembram da Jezabel? Acho que vocês assistiram as novelas ali. O culto a Baal envolvia práticas abomináveis, dentre elas sacrifícios humanos e geralmente crianças, que eram para destruir as gerações. Então essa é a figura de Baal. Se você quiser, coloca aí no Google depois, você vai ver a figura de Baal como que é. O culto ao deus Baal também era feito para trazer fertilidade. Ele era marcado por intensas orgias sexuais. Baal tinha como esposa Azera, que também é chamada de Astarote. Então, a Azera e Astarote, o mesmo Deus, né? Tem a figura de mulher, mas no inferno não tem essa de homem e mulher, não. É tudo demônio, não é demônia. Não sei se vocês me entendem. Essas práticas fizeram perverter o povo de Deus. Deus não era chamado de pai naquela época, igreja. O único que chamou Deus de pai foi Davi. Deus não era chamado de pai porque todos eles já tinham outro pai. Quem era? Baal significa Senhor, significa pai. Então ele já era chamado de pai. Deus não era chamado. Deixa eu ver aqui, Baal, deus da chuva e da tempestade. Toda mulher, pelo menos uma vez na vida dela, deveria se prostituir num dos templos de Baal. Como que é essa prostituição daquela época? Deixa eu traduzir como que é hoje. É homem com homem, mulher com mulher, ou uma mulher com dois homens, ou um casal que fica trocando, por exemplo, o casal chama o outro casal e cada um fica com a mulher do outro e o outro fica com o marido da outra. Ou então o marido fica com o marido da outra e a mulher fica com a mulher mesmo da outra. Vocês estão entendendo? Então uma cidadezinha aqui pertinho, pequenininha, que está expert em fazer esse tipo de troca. Aqui agora, pertinho de nós aqui, ó. É o que mais está acontecendo lá agora. Então esses tipos de orgia, de tirar foto, mostrar no celular, mandar para namorado, mandar para fulano de tal, isso daí não tinha celular não, eles faziam debaixo daquelas estátuas ali. Então tudo que se faz hoje, fazia naquela época. É a mesma coisa. A mesma coisa. Só mudou o nome do ídolo. O ídolo agora depende do padroeiro da cidade. Vocês entenderam? Só muda o nome do ídolo. Por quê? Porque Baal, na verdade, é Beelzebul, Astarote, Asmodeus e o L de Leviatã. Ou seja, Baal é toda a potestade, todo o principado junto. Tanto é que Beelzebul, a primeira, se você ler no hebraico, primeira letra é Baal. Depois Ebu, vai ficar Beelzebul. Entenderam, gente? Então só muda o nome por causa dos tempos que mudaram, mas a idolatria, o demônio é o mesmo. Amém? E como foi o envolvimento do povo de Deus com esse Deus Baal? Vamos lá, o 6º slide, por favor. Quem é essa mulher? Eu não consegui outra imagem mais de perto. Esta é Astarote, ou Azera. Ela é a avó de 70 deuses, entre eles as divindades astrais e planetárias e as forças da natureza. Ela é a primeira, vamos dizer assim. E tudo que se conhece até o dia de hoje vem dela. Ou seja, alguns nomes: crepúsculo,
Aurora, Marduk, a Nath vocês lembram? Vocês assistiram aí o Gênesis. A Nath era mãe de quem mesmo? De quem? Não, tira a máscara para falar. Eu esqueci o nome do rapaz, como que é mesmo? Hã? Não. É aquele que construiu a pirâmide lá? Nimrod. A mãe de Nimrod é a Nath. É neta dela. E também Astarote. E tem umas deusas gregas, que eu poderia ficar citando o nome aqui, mas deixa eu ir embora. Agora vocês vão ver o próximo slide. Espera aí. Quem é ela nos dias de hoje e às vezes estava dentro da sua casa? Coloca, por favor. Ela, não, gente, não sou eu que desenhei não, viu? Não fiquem com raiva de mim. Eu amava a She-Ra com o He-Man. E como é que era o rapazinho lá, que era o arqui-inimigo do He-Man? O Caveira? E o Thundercat? Esse é pelos poderes de Grayskull, né? O Thundercat é o olho de Tandera. Você não tem noção, já peguei esses demônios tudo com esses nomes aqui. Essa é a She-Ra. Agora presta atenção no outro slide. O 7º slide. Vocês conseguem entender o que é isso? Ele é feito de barro, mas ele não é pequeno não. Ele é um baita do negócio grande. Ele é o Baal. Essa é a figura do Baal. Quando olha, sabe que ele é o Baal. Ele é o marido da She-Ra, da Astarote, da Azera, certo? E tá vendo, aqui é um forno, parece um forno de pizza. Lá dentro, e esses coisas que estão mais claro no peito dele, são aberturas que dá para ver o fogo dentro da fornalha. Então eles começavam a colocar lenha lá dentro, o negócio ficava tão quente que de longe ele ficava impressionante, a cor incandescente dele. E porque ele é o Deus da fertilidade, e tá vendo que ele tá com a mão assim? Eu não consegui trazer para vocês a imagem que eu sei, porque eu já vi ele. E quando ele está segurando a mão assim, e eu já vi essa imagem, Deus já me mostrou, e em vez da fornalha ser embaixo, era dentro do tambor. Na hora que está ligado às chamas, é a maior loucura. O barulho embaixo dele, o carnaval que é, o barulho de tambor. Eu só não vi como eu ouvi. Você lembra disso? Deus já me levou a ouvir. E aquele barulho de tambor, tambor, tambor. Por quê? Para esconder os gritos das crianças que são jogadas vivas. E eu não estou falando do povo cananeu, estou falando dos hebreus jogando seus filhos. Inclusive Salomão fez isso com o filho dele. Jogavam dentro da fornalha, porque tinha que ser crianças vivas. Centenas de crianças eram mortas, dada para Baal, para que chovesse, para que a agricultura não sei o que lá. E nos dias de hoje, eu vou botar uma espada de São Jorge na porta da minha loja, ou em cima do meu balcão, quem sabe isso me dá sorte. Não, eu vou botar na frente da minha casa porque acaba com inveja. Nós não precisamos de deuses. Nós temos apenas um, e ele é suficiente, Senhor e Salvador. E se uma pessoa me amaldiçoar? Não pega! Você tem o Senhor. Ali era para que chovesse, para que desse agricultura, para que as pessoas ficassem grávidas. Fertilidade, era para isso. Agora, se você quisesse uma outra coisa, aí tinha que consultar outro Deus. Você entendeu? É a mesma coisa quando você está no mundo. Eu não podia ir no cemitério, porque se eu achasse as coisas no chão, faça 1000 folhetos disso aqui. Eu falei, ai meu Deus, agora eu tenho que fazer. Ia lá, fazia 1000 folhetos. Aí eu ia no cemitério, eu ia assim, não tem nada não, né? Porque se eu visse, eu tinha que fazer. Eu obedecia. Aí, se eu quisesse vender, era a tal do expedito. Porque o dia que eu converti, o pastor foi lá, ele tac na cabeça, eu falei, meu Deus do céu, agora eu não vou
entender nunca mais. Se eu quisesse tal coisa, era tal. Se eu quisesse outra coisa, eu tinha que pedir para tal. Puxa vida, estava escrito palhaço aqui, eu não estava entendendo. Não, eu tenho um Deus. Ele é meu único Senhor e Salvador. Ele é Senhor porque tudo que eu preciso Ele me dá. E Salvador porque eu não vou para o inferno, porque Ele é o meu Senhor. Amém, gente? Apenas um. O outro slide, por favor. Ali, vocês estão vendo que ele está com a mão assim? Ali já é em outra tribo. Cada tribo fazia de um jeito. Tem um trono e o boi está lá sentado, ó. Ele é o Baal. Em cima da cabeça dele tem uma chaminé, porque debaixo dele está pegando fogo. Olha o que está na mão daquele sacerdote do diabo lá. Um bebê. Palavra derivada, não muda já não, por favor. Oi. Do louvor. Sim, e outra coisa, antes de ser o sacrifício, primeiro era a orgia sexual debaixo deles. O povo ficava louco. Então a palavra derivada do hebraico, não é Baal, é Moloque. É uma palavra derivada do hebraico cujo significado literal é diabo-mãe. Moloque é uma deusa mãe, que antigamente já era adorada na forma de um abominável ídolo de metal, construído com uma gigantesca fornalha, que quando era aquecida se tornava tão incandescente que assumia uma impressionante coloração avermelhada. Muitos pais e mães israelitas que tinham um filho no momento indesejável sacrificavam-no aos braços da grande mãe. O ídolo possuía um engenhoso mecanismo de dobradiças que, quando ativado pelo peso da criança, atirava a mesma na fornalha para ser queimado. Em nossos dias, esse método tem sido mais necessário, pois quando uma pessoa engravida e ela não quer a criança, é uma gravidez indesejada, o que ela faz? Aborta. Por isso é que o PT, me desculpa se você for PT, tá aí um ótimo momento para você converter até a sua mente. Por isso é que o PT, por isso é que muitos querem que no Brasil seja aprovado a lei sangue inocente. A hora que for aprovado sangue inocente, vocês não aprovar, já praticamente já se fazem isso, né? Mas quando derem a lei do Brasil, a Constituição do Brasil, para Moloque, Jesus volta à igreja. Porque vai ser um acidente atrás do outro, uma perda atrás da outra, uma miséria atrás da outra. Tudo que começar não vai prosperar. Já é assim muito na vida de muitas pessoas. O que começa, não termina. Por quê? Porque é matança, é derramamento de sangue. Misericórdia. Então, todo o aborto provocado pelas mulheres que não querem ter um filho naquele determinado momento, é considerado pelo inferno como um sacrifício oferecido a Moloque. Assim, o derramamento de um sangue inocente a milhões, seja feito de forma intencional ou não, assume um significado espiritual, sacrifício a demônios. E é muito bem recebido por Moloque, a esposa de Satanás, que está sempre com os braços estendidos para levar à morte os bebês, que ainda nem nasceram. Judiação, né? O próximo slide, por favor. Consegue enxergar a mão dele segurando um bebê? E o bebezinho nem sabe para onde está indo. Mas só em chegar ali perto, ele já está sentindo o corpinho dele queimando. Porque ele está incandescente na hora desse. Então eu imagino que as dobradiças sejam nas mãos dele, né? Porque vocês vão ver uma outra foto agora que o colo dele é aberto. Então na hora que coloca o bebezinho na mão, a mão faz assim, o neném já entra direto. O próximo slide, por favor. Lá do jeito que é. Eu não sei se eu coloquei. Mas é por causa da luz, está muito... É bem aqui, olha. O outro slide qual que é, Tiago? Nossa, pai. Esse é o japa.
Aqui, ó, é uma fornalha aberta. Ali, ó, a mão abaixa, ali, ó, o fogo ali, ó, já cai lá dentro. Agora você imagina os gritos dessas crianças, porque não é uma, nem duas, nem 10, nem 20. Será que comeram no dia ou já não alimentavam mais porque ia matar? Tem mais algum slide? Acabou. Então, Moloque envolve várias práticas típicas de rituais pagãos, como prostituição, imoralidade, sexo ilícito e idolatria, e assassinato às crianças. E isso foi a maior dificuldade do rei Davi, tirar isso do meio do povo. Foi aonde ele comprou, já tinha comprado, né, bem antes, foi onde foi estabelecido a Arca de Deus, foi onde estabelecido depois o templo de Salomão, e depois ele estabeleceu também os turnos, né, ele colocou ordem em tudo, trazendo novamente os levitas, o povo de Deus, para que as pessoas que tinham se envolvido com esse tipo de coisa se arrependessem. Então, no dia de hoje, pode ser que você já se envolveu com essas coisas. Prostituição, sexo ilícito, pornografia, imoralidade. Pega no Google e vê aí para você ver o que significa imoralidade. Você vai ficar chocado. Não é só pensamento, não é só aquilo que você acha. Então, se você vê aí, ó, o aborto, eu já fiz. Não, eu não fiz, mas eu tive um aborto, foi espontâneo. Não importa se é dolo ou se é culpa. Culpa puxa, eu não sabia, foi um acidente. Quanto que eu podia imaginar? Eu queria aquela criança. Mas se teve, é um sacrifício. Não adianta, fica caracterizado no mundo espiritual como a morte de um inocente. Amém, igreja? Ou então tantas outras coisas que você já pode ter feito. E isso entristece o coração de Deus. Então hoje o Espírito Santo pode ser que não entre dentro de você de fato, de verdade, porque já tem outro que assume o lugar. Deus, ele não divide a glória dele com outros. Não divide. Não divide a glória dele. Então, ele não entra se você não chamar. E mesmo que você esteja sujo, contaminado, você só está a um passo de se limpar. É na hora que você clamar o nome do Senhor. E tiver força, tiver conhecimento, responsabilidade e controle da sua própria vida, para não voltar a fazer aquilo que você pediu perdão para Deus. Às vezes você pede perdão e volta a fazer as mesmas coisas. E a sua vida só é perdas, perdas e perdas. Deus não se agrada na morte de um justo, igreja. Deus não se agrada. Então, quando as pessoas são ceifadas da terra, muito cedo, não tem a mão de Deus. Não tem. Foi Deus que quis. Pense assim, vai pensando. Judiação, mas Deus deu, Deus levou. Vai pensando assim. A palavra de Deus diz que para nós a garantia é que nós venhamos a morrer numa velhice ditosa. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Eu nunca pensei que eu estivesse preso. Ninguém aqui está preso. E mesmo aqueles que estão presos numa cadeia hoje, que não tem mais a liberdade, a autonomia, ainda estão livres na cabeça deles. Então conhecereis a verdade vos libertará. Esse culto hoje é para trazer para vocês conhecimento. É para trazer para vocês a verdade. Muitas coisas não acontecem, deixam de acontecer na nossa vida, por causa disso daqui, ó, idolatria, envolvimento com as trevas. Se a Azera, a Astarote, ela é a avó dos 70 deuses, e que envolve todo o sistema, vamos dizer assim,
Todo o sistema, como que eu posso explicar, meu Deus, para vocês entenderem? Oi? Não, vou ser mais clara. Envolve signos. Não, eu sou de Áries, eu sou de Touro, ela que está por detrás. Nós não temos mais esse tipo de coisa. Nós temos um Senhor, lembra? Agora eu não preciso mais ficar consultando o meu horóscopo para saber que amanhã, nossa, amanhã o negócio está feio. Meu Deus do céu, como é que vai fazer? Não, para mim só tá bom a partir do dia 20 de junho. Nossa, o que eu vou fazer até lá? A pessoa acredita, e é fato, porque se é aquilo que está regendo a vida dela, é aquilo que vai acontecer. Mas o nosso manual é esse. Então, tudo que envolve astrologia, tudo que envolve cartomancia, tudo que envolve consultar os mortos, consultar Exu, consultar preto velho, tomar baforada, passar terço, não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia com esse tipo de nome que você anda ouvindo hoje, sendo enganada, enganado. Tem sim na palavra de Deus culto a demônios. E eu estou ensinando para vocês que naquela época era Baal, no dia de hoje tem outro nome. Ah, pastora, você vai falar da Maria? Não, a Maria é a mãe de Jesus. Maria é uma bênção. Mas ela morreu. Ela não ressuscitou. Não foi o sangue dela que nos libertou. É o sangue do filho dela. E é filho. Só que a coitada está lá, né? Botaram o nome da menina aqui, ó. No nome desse negócio aqui, ó, que a gente acabou de ver. A mãe, a esposa de Satanás. Uai. Naquela época era esse nome. E hoje? É a Maria Aparecida. A mãe de Jesus? Não, a mãe de Jesus não tem nada a ver com isso, mas pegaram o nome dela. Sabe por que pegaram o nome dela? Porque eu não sou a mãe da Bruna. Se vocês não conhecem, eu tenho duas filhas, Bruna e Beatriz. Eu não sou mãe da Bruna? Se eu for lá na Itália, vou mudar meu nome? Eu continuo sendo Ana. Se eu for lá no Japão visitar minha irmã, a mãe da Bruna e a mãe da Beatriz, como é que chama? Ana. Mas a mãe de Jesus, dependendo da cidade, mudar o nome dela. O povo não entende. Acho que a gente fica pegando o pé da mulher, nós não estamos pegando no pé dela. Nós conhecemos a verdade nos libertou. O nome da mãe de Jesus é uma só, Maria. E ela foi casada com José. Sim, ele teve relações sexuais com ela. E é aí que mora o problema, porque para algumas seitas o casamento deles não foi válido, porque eles falam que ela está virgem. Então, se ela está virgem, ela não teve nada com José. Mas a Bíblia diz que o José a conheceu. Está escrito ou não está? Está escrito aqui. E ele teve filhos e filhas. Inclusive, um que escreve aqui, o Tiago, é irmão de Jesus de sangue, por parte de mãe, não por parte de pai. Porque por parte de pai, o pai dele é Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Então é assim, um monte de loucura que deixa a gente com a cabeça. Não é possível. Isso é a verdade. Isso muda a nossa vida, a nossa história e muda a história dos nossos filhos. Enquanto você ficar acreditando que as idolatrias vão te trazer bênção, só vai te trazer separação. Por quê? Porque nas outras igrejas não existe família. Jesus, Maria, José não é família, porque não é reconhecido, porque ela é virgem. Se ela é virgem, ela não casou. Se ela não casou, então ela é mãe solteira? Porque o José não é pai. Então não tem família. Não tem família. É por isso que sempre tem problema no namoro, no noivado, e se casar não vai viver bem. Porque o que impera debaixo desse Baal é solidão. Só isso. Aí você vem para a igreja dos crentes, a igreja evangélica chega aqui, tem família assim, e o nome dela é Sara Nossa Terra. Porque a gente tem um pai que se chama Deus. Eu não tenho mãe, Maria não é minha mãe. Minha mãe se chama Zaida. E ela não é a minha intercessora porque ela morreu. O meu intercessor se chama Jesus Cristo. O único nome que está abaixo da terra ou acima que se importa ser invocado. Só.
Eu só tenho um Senhor e um Salvador. Eu não preciso de mais nada, porque está escrito na palavra. E isso me trouxe alegria, isso restaurou meu casamento, isso restaurou a minha vida. E hoje eu falo daquilo que eu mesmo pregava errado, porque eu sei que é verdade. Quer paz? Quer ter alegria? Quer ter convicção? Quer começar uma coisa e ir até o fim? Tenha apenas um Senhor e Salvador. Já que você vai ter, pega dos bons, viu? Que tem uns aí que é bonzinho. Se você pegar Exu, o cara é fera. Mas eu vou falar para você, é uma dor de cabeça para servir ele. Você tem que se bater. Ah, eu esqueci de falar que Moloque também gosta de mutilação. Ele gosta que você fique cortando seus braços, dando sangue para ele, chupando o teu próprio sangue. Ou então, quando você não consegue as coisas, ficar se batendo, se mutilando. Exu é bom, ele dá tudo que você quer. O preço dele é mais alto. O preço dele é muito alto, porque com ele não tem negociação. E outra coisa, ele muda as negociações, viu? Às vezes ele te pede uma coisa, depois fala, não quero mais isso, eu quero tal. Mas não foi isso que combinou. Foi, mas não te dei? Agora eu quero ver se você não me dá. E às vezes você tem que fazer umas obras lá para ele, tem que acender vela, tem que cumprir as coisas em lugar assim, como é que fala? Encruzilhada, e tem que ir, porque se não for, o negócio pega. Aí você vai ter que desenvolver. Pega Jesus Cristo, muito melhor. Jesus Cristo chega para Exu e fala assim, ó, o bichinho espirra. Então, já que você tem que servir, sirva ao Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores. Porque o diabo também é um senhor, mas o meu é Senhor dos senhores. Amém? Vocês querem isso? Então coloca a mão sobre o seu coração e diga para Deus assim, Pai, em nome de Jesus, fala o seu nome por favor inteirinho, reconheço que eu sou pecador, eu não valo nada, eu não valo um tostão. Você tem coragem de falar isso para Deus? Fala isso para Ele. Você tem coragem de assumir que você é pecadora? Que você é pecador? Então fale com intensidade e com convicção. Eu sou pecador. Mas eu acredito de todo o meu coração que o Senhor só tem um filho. E Ele se chama Jesus Cristo. Ele nasceu de uma mulher chamada Maria, andou por essa terra, pregou a palavra do reino, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Portanto, eu o aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito ao Senhor. Faça morada dentro de mim. Eu sou o seu tabernáculo vivo nesta terra e te peço perdão por todos os meus pecados, minhas transgressões, as iniquidades. Remove da minha vida, se manifesta para mim, não me deixa ser confundido, nem enganado, pois eu te aceito e eu tomo posse agora do sangue de Jesus, que me limpa e me purifica de todo o mal. Escreve o meu nome e deixa lá na portaria do céu, que quando eu passar por lá e o anjo abrir o livro da vida, e o meu nome, escreve lá, Pai, para que eu possa passar pelos portais eternos, ter os meus pecados perdoados e ter a vida eterna. Obrigado. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Acabou.
A palavra de Deus diz que se tu creres com teu coração e confessar com a sua boca, você é salvo. Pronto. Dia a dia, você vai largando das coisas erradas que entristecem a Deus. Como é que eu sei se entristece a Deus? Lê a palavra. Está tudo aqui. Não precisa ficar atrás de mim, não. Nem fica mandando mensagem. Porque na época que eu me converti não tinha WhatsApp e eu não ficava grudada na barra do pastor, não. Fui eu que galguei. Porque eu aprendi tanta coisa errada que vocês não têm noção. Mas não está escrito isso. Ele fala isso, mas não vive isso. Não vou ter expectativa, não. Deixa eu cuidar da minha salvação. Senão eu vou parar de vir para a igreja, né? Senão eu vou chegar na igreja e falar, nossa, não vou com a cara tua, viu, Danilo? Nossa, não vou mais passar na nossa terra. Ou então eu vou deixar de vir para o culto porque fulano frequenta. Vamos lá converter, né? Então vamos ler aqui, ó. Pronto. Aí você passa a ter misericórdia do outro. Amém? Os 10 mandamentos estão vigentes. Não pense que eles caíram, que eles não caíram, não. Em nome de Jesus. E terça-feira que vem nós vamos aprofundar mais ainda. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor resplandeça sobre a vida de todos nós. Que Ele nos dê uma excelente final de noite, uma semana maravilhosa, até que a gente possa estar aqui no sábado novamente e domingo na presença do Senhor. Amém? Grande abraço para vocês. Nós estamos encerrados em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo?